Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma cidade americana, as tensões entre a polícia e a comunidade negra eram intensas. Incidentes de abuso de poder e discriminação tornaram-se realidades cotidianas para muitos moradores, criando um clima de desconfiança e medo. As vozes das vítimas desse sistema eram frequentemente silenciadas, e histórias de encontros traumáticos com a polícia circulavam pelas ruas como lendas urbanas. Nesse contexto tumultuado, Samuel, o governador, sabia que era essencial compreender as realidades que seus concidadãos enfrentavam dia após dia. Ciente de que decisões políticas por si só não resolveriam esses problemas, ele queria viver uma experiência autêntica. Para isso, desenvolveu um plano ousado: passar um dia como uma pessoa comum, imerso na vida dos cidadãos a quem tinha a tarefa de servir. Samuel compreendeu que, para promover mudanças significativas, precisava primeiro compreender os desafios, medos e esperanças cotidianos de sua comunidade. Com a ajuda de uma pequena e confiável equipe de amigos e colaboradores próximos, ele se preparou para essa experiência. Eles haviam discutido longamente a melhor forma de encarar o dia, concordando que a discrição era primordial. Samuel vestiu-se com simplicidade, optando por uma camiseta surrada, jeans desbotado e uma jaqueta velha. Uma escolha que o tornou irreconhecível diante da imagem bem cuidada do governador. Essa mudança de traje simbolizava seu desejo de se desapegar dos privilégios associados ao seu status. Para se misturar ainda mais à multidão, ele optou por dirigir um sedã velho, um veículo sem graça que não chamaria muita atenção. Samuel sabia que essa escolha era crucial. Ele queria escapar do escrutínio e do preconceito constantes que acompanhavam seu papel como figura pública. Ele pretendia conhecer pessoas, ouvir suas histórias, entender suas lutas, tudo isso enquanto se apresentava como um homem comum. Na manhã do grande dia, um nó de excitação misturado com apreensão se formou em seu estômago. Ao sair de casa, sentiu o peso de sua decisão, mas estava determinado a aprender lições valiosas com ela. Enquanto caminhava pelas ruas de sua cidade, observou os rostos cansados, porém resilientes, das pessoas ao seu redor. Crianças brincavam nos becos, pais discutiam contas e aposentados se reuniam em bancos, compartilhando memórias. Cada um parecia carregar o peso de suas próprias preocupações, mas todos refletiam uma força incrível. Sua primeira parada foi em um pequeno café, um local popular onde os moradores locais vinham para tomar café da manhã e trocar notícias. Ao entrar, ele se impressionou com a atmosfera acolhedora do local. As risadas e os gritos das crianças ecoavam pelo ar, criando um senso de comunidade. Samuel sentou-se a uma mesa tentando se misturar. Começou a ouvir as conversas ao seu redor, absorvendo as histórias de vida e as experiências dos outros. Aos poucos, ele percebeu como o cotidiano era pontuado por desafios constantes. Discussões sobre desemprego, aumento dos aluguéis e tensões com a polícia pairavam no ar. Um homem sentado ao seu lado compartilhou sua experiência de uma prisão violenta. Eles nem nos veem como seres humanos, explicou, com o rosto marcado pela raiva e pela tristeza. Samuel ouviu atentamente, sabendo que esses depoimentos o ajudariam a compreender melhor a realidade de seus concidadãos. Enquanto saboreava seu café, sentiu uma mistura de ansiedade e determinação. Sabia que aquele dia não seria isento de riscos. Como homem negro em uma sociedade onde a cor da pele podia ser sinônimo de desconfiança, ele tinha consciência de que cada gesto, cada interação poderia ser examinada. Mesmo assim, estava determinado a levar aquela experiência até o fim. Queria entender o que significava viver sob o peso do preconceito e da desconfiança. A atmosfera no café mudou repentinamente quando o policial Dupont, conhecido por seu comportamento autoritário, entrou no estabelecimento. Samuel sentiu uma tensão palpável na sala. As conversas cessaram e todos os olhares se voltaram para o policial. Samuel sabia que deveria manter a calma, mas a dúvida o invadiu. O que aconteceria se ele fosse reconhecido? E se Dupont decidisse interrogá-lo, menosprezá-lo ou até mesmo tratá-lo como um criminoso simplesmente por ser negro? O policial Dupont, examinando a sala, aproximou-se de Samuel. "O que você está fazendo aqui?" perguntou em tom desagradável. Samuel, tentando manter a calma, respondeu educadamente que só viera tomar um café. Dupont, cético, olhou-o de cima a baixo com uma suspeita palpável. "Você não parece um morador local. Deve ter algo a esconder", disparou, ignorando a dignidade de Samuel. Naquele exato momento, o coração de Samuel começou a disparar. Ele percebeu que aquele encontro, que parecia um simples incidente, representava tudo o que ele buscava compreender.
Ele estava ali, representando não apenas a si mesmo, mas também todas as vozes daqueles que enfrentavam injustiças cotidianas. Dupont apontou a arma para Samuel com um olhar desafiador. Eu conheço você, gritou ele, com a voz carregada de desprezo. Você é o ladrão que estou procurando há semanas. Os murmúrios no café silenciaram instantaneamente, dando lugar a um silêncio pesado. Samuel, com o coração disparado, sentiu a tensão no ar, como se o tempo tivesse parado. Ele sabia que aquele momento poderia se agravar rapidamente. O olhar que Dupont lhe lançava era cheio de preconceito e hostilidade, e ele entendia que, para o policial, a cor de sua pele era mais do que um detalhe. Era motivo de suspeita. Samuel, percebendo a gravidade da situação, respirou fundo, tentando manter a calma. Olha, eu não sei do que você está falando, começou ele com a voz contida, a mente buscando palavras que pudessem apaziguar aquela situação explosiva. Sou apenas um homem tentando entender as dificuldades da sua comunidade. Não fiz nada de errado. Dupont não estava ouvindo. Estava muito levado pelas próprias convicções, cego demais pelos preconceitos, para ouvir a verdade. A última vez que esse cara foi visto foi neste bairro, e ele roubou uma loja. Você parece um homem escondido. Não vou deixar você ir. Naquele momento, os clientes do café começaram a murmurar, alguns pegando seus celulares para filmar a cena. Samuel podia ver os rostos preocupados, os olhares de apoio, mas também o medo palpável no ar. Uma mulher, sentada a uma mesa próxima, levantou-se para defender Samuel. Ele não está fazendo nada de errado. Ele não é um ladrão. Mas Dupont permaneceu inflexível, com a arma ainda apontada para Samuel. Recuem todos, ordenou com a voz trêmula de adrenalina. Estou fazendo o meu trabalho. Samuel percebeu que precisava agir rápido para evitar que a situação se transformasse em violência. Samuel, apesar da tensão palpável, manteve-se discreto. Sabia que não deveria revelar sua verdadeira identidade, não apenas para sua própria segurança, mas também para compreender a realidade dos cidadãos que representava. Observou Dupont atentamente, tentando detectar o menor sinal de relaxamento no policial, mantendo a calma. Escute, Dupont, tentou Samuel com a voz firme, mas calma. Eu entendo que você tem um trabalho a fazer, mas garanto que não sou eu quem você está procurando. Dupont, surdo às próprias palavras, lançou um olhar significativo para seus colegas, dois policiais que se aproximavam, visivelmente intrigados com a cena. Algeme-no, ordenou com autoridade, a arma ainda apontada para Samuel. Preciso de provas e não vou correr riscos. Os dois colegas trocaram olhares hesitantes, como se estivessem se perguntando se deveriam ou não obedecer a uma ordem tão absurda. Samuel podia ver a dúvida nos olhos deles, mas sabia que uma decisão errada da parte deles poderia ter consequências catastróficas. Por favor, gritou uma voz da multidão, a da mulher que havia defendido Samuel antes. Vocês não podem fazer isso. Ele não está fazendo nada de errado. Outros clientes do café, agora preocupados, se aglomeravam, testemunhando uma situação que parecia estar se encaminhando para o absurdo. Calem a boca, rosnou Dupont, o rosto endurecendo sob a pressão. Ele não queria ceder, não queria parecer o culpado. Seu olhar se voltou para os colegas. Vocês ouviram isso? Façam isso agora. Samuel, ciente da gravidade da situação, sabia que precisava agir rapidamente. Com a voz calma disse, se você me algemar, só vai piorar as coisas. Posso provar quem sou. Deixe-me mostrar. Mas Dupont permaneceu inabalável. Chega, gritou com as mãos tremendo levemente, a tensão o deixando nervoso. Seus colegas avançaram lentamente hesitantes, como se estivessem divididos entre a obediência ao superior e o bom senso. Os dois policiais, apesar da hesitação, finalmente obedeceram à ordem de Dupont. Um deles se adiantou ao algemado, enquanto Samuel, ainda calmo, não fez menção de resistir. Eles agarraram seus pulsos frios e rígidos, e o algemaram como se fosse um criminoso comum. O tilintar metálico ecoou pelo ar, amplificando a humilhação da cena. Samuel manteve a cabeça erguida, o olhar determinado. Sabia que mesmo naquela situação injusta, perder a compostura só pioraria as coisas. Eu não fiz nada e logo vou descobrir, disse ele suavemente, olhando Dupont diretamente nos olhos. Mas o policial, ainda convencido de que estava certo, ignorou a afirmação. Os murmúrios dos clientes do café, chocados com a reviravolta, aumentaram cada vez mais. Vários pegaram seus celulares para filmar, enquanto outros continuaram a protestar, mas sem sucesso. Dupont permaneceu inflexível. Vamos levá-lo, ordenou, apontando para a saída. Ele pode responder por seus atos na delegacia. Os policiais conduziram Samuel para fora do café,
guiando-o firmemente em direção a uma viatura estacionada a poucos metros de distância. Mesmo algemado e tratado como suspeito, Samuel manteve uma postura digna. Caminhava calmamente, ciente de que aquela situação grotesca estava sendo documentada por várias testemunhas. Já sentia os olhares interrogativos dos transeuntes, que se perguntavam por que um homem como ele, vestido modestamente, estava sendo tratado daquela maneira. O que nenhum dos policiais sabia era que Samuel não estava sozinho. À distância, os membros de sua pequena equipe de segurança, leais e vigilantes, monitoravam discretamente a cena desde o início. Conforme Samuel os instruíra antes de iniciar o experimento, permaneceram em segundo plano, sem intervir por enquanto. Sabiam que o governador queria que a situação se desenrolasse silenciosamente, em um esforço para compreender melhor as injustiças e os preconceitos que seus concidadãos negros enfrentavam diariamente. No entanto, estavam prontos para agir a qualquer momento se a situação se agravasse. Uma vez no carro, Samuel olhou furtivamente para um dos membros de sua equipe, escondido em um carro próximo, que lhe deu um leve aceno de cabeça para sinalizar que estavam prontos para intervir a qualquer momento. Samuel confiava neles e sabia que as coisas logo tomariam um rumo completamente diferente. Enquanto a viatura policial se afastava, Dupont, sentado no banco da frente, parecia satisfeito, confiante de que havia cumprido seu dever. Não havia dúvidas em sua mente. Ele havia capturado um suspeito de crime, alguém que parecia se encaixar em seus preconceitos. Mas para Samuel, era apenas o começo de um longo dia que revelaria muito mais do que Dupont poderia imaginar. A viatura policial finalmente parou em frente à delegacia, com as portas rangendo sob a pressão da frenagem brusca. Dupont, visivelmente ainda eufórico com sua prisão, saiu rapidamente do carro, lançando um olhar de desprezo para Samuel, que esperava calmamente no banco de trás, ainda algemado. O clima era tenso, e os olhares curiosos dos outros policiais no pátio só serviam para aumentar a tensão. Enquanto os dois policiais que acompanhavam Dupont se preparavam para retirar Samuel do veículo, Dupont, dominado pela arrogância, decidiu fazê-lo ele mesmo. Abriu abruptamente a porta traseira e agarrou Samuel pelo braço, puxando-o para fora do carro com força desnecessária. Samuel, apesar da brutalidade do gesto, manteve a calma, recusando-se a reagir a essa humilhação adicional. Mas Dupont, consumido por seus preconceitos e sua obsessão em fazer justiça à sua maneira, não parou por aí. Na sala de audiências, diante de seus colegas e de alguns cidadãos que tinham vindo apresentar queixas, ele levantou a mão e deu um tapa violento no rosto de Samuel. O golpe ecoou no ar frio da manhã, chocando até mesmo aqueles que assistiam de longe. Ladrão, disparou Dupont com os olhos ardendo de fúria irracional. Você será condenado à prisão perpétua pelo que fez. Samuel, com o rosto ainda marcado pelo impacto, manteve o olhar fixo em Dupont, sem dizer uma palavra. Sua dignidade permaneceu intacta, apesar do insulto físico e verbal que acabará de sofrer. O tapa não lhe atingira a mente, apenas a bochecha. Ele se mantinha ereto, orgulhoso, e não tinha intenção de ceder à violência ou à provocação. Você está cometendo um erro grave, respondeu Samuel calmamente, suas palavras pesando na atmosfera tensa. E logo você vai entender. Dupont, ainda cego pela própria arrogância, caiu na gargalhada, uma risada amarga e desdenhosa. Eu nunca cometo erros, disse ele, confiante. Caras como você sempre acabam na cadeia. Enquanto isso, os dois policiais que acompanhavam Dupont trocaram olhares, visivelmente desconfortáveis. Sabiam que algo estava errado, que aquela prisão não era tão simples quanto parecia. A postura calma e serena de Samuel contrastava fortemente com as acusações precipitadas e a violência de Dupont, mas permaneceram em silêncio, preferindo não questionar a autoridade do colega por enquanto. O que Dupont ainda não sabia era que Samuel não era qualquer um. Suas ações naquele dia, sua experiência como um homem comum, logo tomariam um rumo completamente diferente. E o tapa que acabará de dar em Samuel só aceleraria sua própria queda. À distância, os seguranças sempre discretos de Samuel anotavam cada detalhe, prontos para intervir caso a situação se agravasse. Mas por enquanto seguiam as ordens do governador, que queria ver até onde essa injustiça chegaria. Enquanto Dupont empurrava Samuel com brutalidade em direção à entrada da delegacia, o governador sentiu o momento crucial se aproximar. Cada passo ecoava pesadamente em seus pensamentos, não por causa das algemas apertando seus pulsos, mas pela gravidade do que estava prestes a acontecer. Ele sabia que estava prestes a revelar sua verdadeira identidade, uma revelação que viraria de cabeça para baixo não apenas a vida de Dupont, mas a de toda a delegacia.
Samuel, que se mantivera discreto e humilde durante toda essa provação, observara cada detalhe com precisão. Ouvirá os murmúrios dos transeuntes, sentirá a adrenalina de Dupont e a tensão palpável de seus colegas. Vira a dúvida crescente nos olhos dos outros policiais, mas também sentirá a inflexibilidade arrogante de Dupont, seguro de seu poder e de seu discernimento. Essa situação não era exclusiva dele. Samuel sabia que muitos outros homens e mulheres sofriam esse tipo de injustiça diariamente, e era exatamente por isso que ele havia empreendido aquele experimento. Mas agora era a hora de revelar a verdade. As portas da delegacia se abriram de repente e Samuel foi empurrado para dentro, observado por vários policiais e funcionários civis. A agitação habitual do local congelou por um instante enquanto todos os olhares se voltavam para aquela cena estranha. Um homem algemado, de aparência modesta, acompanhado por um policial superexcitado que acabará de explodir de raiva no meio do pátio. O contraste entre a serenidade de Samuel e a agressividade de Dupont apenas acentuava o absurdo da situação. Dupont, sentindo-se no auge de sua autoridade, olhou ao redor, triunfante. É ele! É o ladrão que estamos procurando há semanas, declarou em voz alta, na esperança de obter a aprovação dos colegas. Eu o peguei. Mas em vez da esperada alegria, um silêncio inquietante tomou conta da sala. Alguns agentes se levantaram de suas mesas inseguros. Ninguém parecia entender a situação. Quem era esse homem que Dupont acusava tão rapidamente e por que seu comportamento parecia cada vez mais imprudente? Foi nesse momento que Samuel, sentindo que a hora da revelação havia chegado, levantou a cabeça e disse com uma voz calma, mas autoritária: "Você está cometendo um erro grave." Dupont, atordoado, olhou para ele com os olhos arregalados. "Um erro?" zombou. "Eu nunca cometo erros, principalmente com caras como você. Você ainda não sabe quem eu sou, não é?" Continuou Samuel com um leve sorriso nos lábios. Antes que Dupont pudesse responder, outro policial, mais velho e visivelmente mais experiente, aproximou-se cautelosamente. Reconheceu algo no rosto de Samuel, um brilho de autoridade, uma aura de respeito incompatível com a imagem de um ladrão comum. Ele encarou Samuel por um longo tempo antes de se virar para Dupont. "Dupont", ele disse em voz profunda, "talvez você devesse ouvir o que ele tem a dizer." Dupont, recusando-se a ceder, respondeu violentamente: "Ele não tem nada a dizer. Ele é um criminoso, e eu vou prendê-lo para sempre." Foi então que Samuel decidiu que era a hora. Levantou-se, apesar das algemas que prendiam seus pulsos, e virou-se para os policiais presentes. Sua voz elevou-se, clara e firme, interrompendo qualquer murmúrio na sala. "Eu sou Samuel Williams, governador deste estado. E o que vocês veem aqui é uma injustiça acontecendo." O choque foi imediato. O silêncio que se seguiu a essas palavras foi ensurdecedor. Os policiais presentes permaneceram paralisados, alguns trocando olhares incrédulos, outros encarando Samuel como se não pudessem acreditar no que acabavam de ouvir. A atmosfera na delegacia mudou instantaneamente, passando da tensão crescente para o estupor total. Samuel, esse homem que Dupont acabará de arrastar como um criminoso, era, na verdade, a autoridade máxima do Estado. Dupont, por sua vez, parecia atordoado. Seu rosto se contraiu enquanto seus pensamentos giravam. Como pôde não reconhecer aquele homem? Como pôde ser tão cegado por seus preconceitos e arrogância? Aos poucos, percebeu a gravidade do seu erro. Não se tratava apenas de um erro policial que ele pudesse justificar com desculpas esfarrapadas. Não só acabará de prender um homem inocente, como esse homem inocente era o próprio governador. Vergonha e medo o invadiram, paralisando seus movimentos, enquanto os olhares ao seu redor se voltavam para a desaprovação. O superior de Dupont, o oficial que pressentira algo errado desde o início, correu imediatamente para perto de Samuel. Seu rosto estava pálido, os olhos cheios de profunda preocupação. "Governador, eu sinto muito", gaguejou, com a voz trêmula de angústia. "Nós não sabíamos." Samuel, ainda calmo apesar da humilhação e injustiça que acabará de sofrer, olhou o homem diretamente nos olhos, suas palavras repletas de dignidade e gravidade. "Você não me deve um pedido de desculpas", disse ele, suave, mas firme. "Você deve um pedido de desculpas a todos os cidadãos deste estado. Se isso pode acontecer comigo, imagine o que outros passam todos os dias, incapazes de se defender." O policial, compreendendo plenamente o significado daquela declaração, assentiu lentamente envergonhado. As palavras de Samuel ressoavam com uma verdade inegável. Os rostos dos policiais ao seu redor, antes distantes ou indiferentes, começaram a refletir uma nova consciência do problema sistêmico do qual participavam. Às vezes sem sequer perceber.
Não se tratava apenas de uma questão entre Dupont e Samuel. Refletia um problema muito mais profundo, uma injustiça cotidiana que tantos cidadãos vivenciavam nas sombras. Dupont, ainda paralisado, lutava internamente. Recusava-se a aceitar a magnitude da situação. Sua respiração acelerava enquanto seus pensamentos colidiam com a dura realidade. Ele havia julgado mal aquele homem como tantos outros antes dele, mas desta vez não conseguiria escapar com um simples relatório falsificado ou explicações equivocadas. Sua arrogância e preconceito lhe custaram muito mais do que sua integridade profissional. Ele percebeu que sua carreira provavelmente estava acabada. Enquanto Dupont permanecia em silêncio, lutando para aceitar o inevitável, Samuel se voltou para os outros policiais presentes. Seu olhar, cheio de gravidade, varria a sala com autoridade natural. Não se trata apenas de mim ou de Dupont, declarou, sua voz calma ecoando pela delegacia. Trata-se de justiça. É hora de tomarmos medidas para garantir que isso nunca mais aconteça. Os policiais ouviram em silêncio, aos poucos percebendo o significado das palavras do governador. Aquele momento ficaria gravado em suas memórias, e eles compreenderam que o que tinham acabado de vivenciar não era um simples erro de procedimento. Refletia uma cultura de suspeita, abuso de poder e preconceito profundamente enraizado em sua instituição. Samuel não era apenas um homem humilhado por um policial excessivamente zeloso. Ele representava milhares de outros cidadãos que não tiveram a oportunidade de revelar suas identidades ou se defender de acusações injustas. O superior de Dupont, ainda ao lado de Samuel, respirou fundo. O senhor tem razão, senhor governador, disse ele com voz mais firme, retomando seu papel de autoridade. É hora de mudar as coisas. Enquanto isso, as portas da delegacia se abriram novamente, e vários homens entraram, com expressões graves e determinadas. Os seguranças pessoais de Samuel, que observavam a cena à distância, conforme ordenado por seu governador, finalmente chegaram ao seu lado. Sua presença discreta, porém imponente, aumentou ainda mais a tensão na sala. Todos entenderam que as consequências daquele dia não terminariam ali. Dupont, agora olhando para os guardas do governador, sentiu um aperto no estômago. Sabia que as repercussões seriam devastadoras, e não apenas para ele. O escândalo viria à tona e seu nome se tornaria sinônimo do que o sistema precisava mudar. Seu rosto pálido afundou ainda mais quando ele finalmente percebeu a extensão de seu ato irreparável. Samuel, por sua vez, endireitou-se com dignidade. Agora vou me retirar. Mas fiquem tranquilos, disse ele, olhando cada policial nos olhos. Este assunto não vai acabar aqui. Uma investigação será iniciada e as reformas virão. É hora de dar a cada cidadão deste estado a justiça que merece. Ao sair da delegacia, escoltado por sua equipe de segurança, os policiais que estavam lá dentro sentiram o peso de suas palavras ressoar profundamente dentro deles. Aquele momento que jamais esqueceriam, marcou o fim de uma era de cegueira e o início de uma nova, onde erros de julgamento e abuso de poder não mais ficariam impunes. Dupont, por sua vez, permaneceu imóvel, congelado em sua queda, percebendo tarde demais a extensão da destruição que havia causado em sua própria vida. Quando Samuel saiu da delegacia, uma multidão se reuniu do lado de fora. Repórteres, alertados pelos boatos e pelas notícias que circulavam rapidamente nas redes sociais, aguardavam, com as câmeras apontadas para a entrada. O governador Williams, impassível, fez sinal para seus seguranças se afastarem. Caminhou sozinho em direção aos repórteres. Senhor governador, gritou um repórter, estendendo o microfone. O que aconteceu lá dentro? Samuel encarou as câmeras. Sabia que cada palavra que dissesse seria transmitida ao vivo, não apenas naquele estado, mas potencialmente para todo o país. Aquele momento era maior do que ele, maior do que a humilhação que acabará de sofrer. Era um momento para confrontar um sistema falido, para conscientizar e, mais importante, para agir. O que aconteceu hoje não é um simples erro. É o sintoma de um mal mais profundo, começou ele com a voz clara e contida. Hoje fui tratado como um criminoso, mas eu sou o governador deste estado. O que acontece com aqueles que não têm a minha voz, com aqueles que são injustamente presos e humilhados todos os dias, indefesos? A multidão se ateve a cada palavra, cativada pela intensidade e sinceridade de seu discurso. Este não é um problema isolado. É um problema sistêmico. E a partir deste momento, prometo que as reformas serão implementadas. Não porque sou governador e fui vítima, mas porque sou cidadão como vocês, e isso nunca mais deve acontecer. Repórteres tomavam notas freneticamente com suas câmeras capturando o momento crucial.
A multidão, antes silenciosa, começou a aplaudir lentamente, um sinal de que o discurso de Samuel havia tocado a muitos. Dentro da delegacia, Dupont olhava pela janela, observando a cena com crescente terror. Ele entendia que seu tempo havia acabado. Mais do que uma simples demissão, seria um julgamento público, um exemplo a ser jamais repetido. Ele jamais poderia voltar atrás. Dias depois, o escândalo virou manchete em todo o país. O departamento de polícia foi investigado, Dupont foi suspenso e processado por abuso de poder e discriminação. O que começou como um erro de julgamento se tornaria um exemplo marcante de como um único incidente pode desencadear uma onda de reformas necessárias. Samuel manteve sua palavra. Uma série de medidas foi implementada para reformar as práticas policiais, aprimorar o treinamento em gestão de preconceitos e as relações com a comunidade. Abusos de poder, antes ignorados ou minimizados, passaram a ser tratados com nova severidade. O estado que ele governou entrou em um período de profunda transformação. Mas para Samuel, isso era apenas o começo. Ele sempre soube que poder não era um privilégio, mas uma responsabilidade. E daquele dia em diante, ele se comprometeu a ser não apenas um governador, mas um homem que servia a justiça para todos. E assim, a história de Samuel Williams, que começou com uma injustiça, tornou-se o catalisador de um movimento muito maior, deixando uma marca indelével na luta pela igualdade e pelos direitos civis.